depois de um tempo de férias, no interior de Goiás, comendo piqui, pamonha, pão de queijo, a roupinha quase não fecha. Imagina morando 12 anos fora do Brasil e depois volta e quer comer tudo de uma vez, né? Louvamos a Deus, irmãos, pela bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós cantamos cânticos de adoração, oramos, enquanto orávamos e cantávamos, eu falava com o Senhor que um privilégio tremendo ser cristão e ser chamado para viver ou morrer, não por uma causa qualquer, mas obedecer o chamado do Senhor para a nossa vida. A adoração é um chamado eterno do Senhor para nós. A evangelização, a missão, um dia ela vai acabar, mas a adoração jamais. Então, quando a igreja de Deus adora juntos, é como se a gente estivesse vivendo já um pedacinho do céu aqui na terra. Irmãos, depois de tempo de reflexão, oração, processos, todos os processos que têm a ver com nossa forma de governo, hoje, formalmente, e à noite, nós vamos ser empossados como pastor dessa amada igreja. Privilégio para mim, de verdade. E eu peço a Deus que me fortaleça, não somente a mim, mas a todos vocês, para que vivamos aquilo que está no coração de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Fábio, que foi pastor aqui por 8 anos. Nós pudemos falar, expressar o carinho, e eu desejo também que Deus o abençoe poderosamente lá em Vila Velha e que Deus o use com poder e graça no ministério. A igreja é de Deus. Os líderes vão e vêm. Mas a igreja de Deus e a palavra de Deus permanece. E os planos de Deus são eternos. Eu fiquei pensando que texto compartilhar com vocês hoje, e o Senhor colocou no meu coração, Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Dos versículos 33 até o versículo 36. Esse é um texto conhecido. Alguns estudiosos dizem que é a conexão entre uma parte mais teórica da carta de Paulo aos Romanos a uma parte mais prática. É como que tudo aquilo que Paulo disse do capítulo 1 ao capítulo 11, as doutrinas mais profundas da graça de Deus, até o capítulo 11, agora a partir do capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: pois bem, vamos colocar em prática na nossa vida cristã tudo aquilo que nós aprendemos até aqui. Obviamente que tem partes práticas, lá do capítulo 1 até o 11, obviamente que há partes teóricas também, do 12 em diante, mas para os grandes estudiosos aí, essa parte, que é uma doxologia, que vai bem no meio dessa divisão natural dessa carta, é um chamado a reconhecer que o nosso Deus é um Deus incomparável. Eu quero convidar você a se colocar de pé, com profunda reverência. Imagine você agora, os anjos, toda a terra, hoje é domingo, toda a terra. Deus levantou o seu povo em todo o planeta. Hoje é um dia de adoração pública. Acompanhe comigo a leitura deste texto. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro?
ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Louvamos e bendizemos o teu nome nesta manhã, ó Deus, porque o Senhor é um Deus incomparável, santíssimo. Toda a terra te adora, toda a criação se levanta diante do Senhor e se inclina, porque só o Senhor é Deus. E hoje, nesta manhã, parte do teu povo, reunido neste lugar, se coloca diante da tua presença, para reconhecer que o Senhor é o único, digno de receber toda adoração, toda honra, toda glória, todo reconhecimento e toda a nossa vida, Senhor. Com todas as nossas faculdades, com todas as nossas forças, com o nosso entendimento, mente, alma, coração, porque tudo é teu, Senhor. E na tua presença, nesta manhã, nós queremos te adorar e pedir que o teu Santo Espírito conduza, Senhor, mente e coração, à tua palavra, e que o Senhor fale profundamente ao coração do teu povo, para a glória do teu nome, para a edificação da igreja e para a expansão do teu reino. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento, irmãos. Eu moro bem pertinho aqui, ali no SQA, e estava quase chegando atrasado hoje. Então, quando eu estava vindo no caminho, o Senhor mandou uns anjos lá, Miguel, Gabriel, e eu cheguei bem na hora por causa disso. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, ao longo da história moderna, o homem tem tentado sistematicamente retirar a Deus do centro da realidade. Eu vou colocar resumir de alguma maneira o que eu estou dizendo. Por exemplo, Marx tentou expulsar Deus dos céus, reduzindo a fé a uma ilusão social. Freud tentou remover Deus do inconsciente humano, tratando a religião como fruto de conflitos psicológicos. Darwin buscou tirar Deus da explicação da criação, propondo uma origem sem um Criador. Nietzsche declarou a morte de Deus, não porque Deus tinha morrido, mas porque o homem tentou silenciá-lo. E mais recentemente, Richard Dawkins afirma que Deus é apenas um delírio. O resultado de todas essas tentativas que eu mencionei não foi a libertação do homem, mas um nascimento de uma sociedade profundamente antropocêntrica, onde o homem ocupa o lugar que pertence somente a Deus. E quando Deus é removido do trono, o homem nunca se torna maior. O homem se perde. Pois tirar Deus do centro nunca elimina a necessidade de adorar. Nós fomos criados para adorar. Dentro do nosso coração existe uma necessidade profunda de adoração, e adoração a Deus. O homem se perde. Apenas começa a adorar a si mesmo ou qualquer outra coisa que não seja Deus. Todas as tentativas dos filósofos aqui mencionados, cientistas, torna cada vez mais antropocêntrica essa sociedade que nós vivemos. Esse texto que nós lemos, Romanos, capítulo 11, dos versículos 33 a 36, ele foi pregado por Charles Spurgeon, na manhã de domingo, de 29 de maio de 1864, lá no Tabernáculo Metropolitano. Tive o privilégio de conhecer este lugar. E olha o que ele diz a respeito desse texto.
o título do sermão dele era Laus Deo, que em latim significa louvado seja Deus. Olha o que ele diz desse texto. O meu texto é composto quase inteiramente por monossílabas, mas contém sublimidades profundas. Há aqui um peso de significado tão enorme que a eloquência de um arcanjo falharia se quisesse transmitir a qualquer mente finita seu ensinamento em toda a sua glória. Mesmo que os seus ouvintes fossem os serafins, afirmarei que não há homem vivo que possa pregar sobre o meu texto um sermão que fosse digno dele. Se Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, se sentia assim, imagina eu. Irmãos, em 2009 a revista Times destacou que o neocalvinismo, uma forma de entender o pensamento reformado, era uma das 10 ideias mais impactantes de todo o mundo. O pensamento reformado, a visão reformada, a cosmovisão reformada, era o único dos 10 pensamentos mais impactantes da história da humanidade naquele momento. E como nós resumimos o pensamento reformado e como isso tem conexão com o texto que nós vamos estudar nessa manhã? A visão da igreja reformada, da teologia reformada, é só lhe deu glória. É glória somente a Deus, em todas as esferas da nossa vida. Tudo que nós fazemos, expressando o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Todas as coisas. De segunda a segunda, quando nós levantamos para trabalhar, para servir, nós levantamos para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que responder a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo glorifica a Deus? Romanos capítulo 11, versículos de 33 a 36, é uma doxologia. É a expressão, um cântico de adoração que expressa, que exalta a glória de Deus. Paulo está registrando doutrinas da graça, inspirado pelo Espírito Santo, tratando de escrever tudo aquilo que o Espírito Santo está inspirando o seu coração, e chega um momento que ele se detém, e João Calvino diz que ele tem uma explosão de louvor e adoração. Deus é tão grandioso, é tão incomparável, é tão santo, é tão majestoso, que a ideia que Calvino diz é que Paulo coloca as mãos na cabeça e adora a Deus com profundidade, com conhecimento. Uma adoração tão profunda que dos pés à cabeça e com todas as suas faculdades. Você já teve algum momento na sua vida de adorar a Deus com conhecimento, em que você realmente adorou a Deus de uma maneira tão especial? É isso que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. É um cântico que tem 3 estrofes. A primeira, versículo 33. A segunda estrofe, versículos 34 a 35. E a terceira, o versículo 36. Todos que têm uma visão gloriosa de Deus, canta louvores ao Senhor. O reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele fala sobre esse texto, quando ele, no comentário dele sobre Romanos, capítulo 11, versículo de 33 a 36, ele faz uma declaração interessante. Ele diz assim, que a epístola de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia da revelação de Deus. E se é assim, Romanos, capítulo 11, de 33 a 36, sem dúvida, é o pico do Everest. Nós precisamos entender um pouco essa carta de Paulo aos Romanos. Ela tem 4 razões. Primeiro, uma razão teológica.
a centralidade do Evangelho para a igreja do Senhor. É uma epístola cristocêntrica, obviamente. Toda a Bíblia é assim. Mas também tem uma razão doutrinária pela qual o apóstolo escreveu a justificação pela fé e a salvação em Cristo, censurando heresias que se aproximavam da igreja ali no epicentro do Império Romano, a cidade de Roma, que era a cidade mais estratégica daquele momento no mundo. Mas também existe uma razão eclesiástica. Existe uma divisão dentro da igreja entre os cristãos gentios e os cristãos judeus. Então, Paulo confronta a igreja e busca a unidade ao escrever essa epístola. Mas também existe uma razão missionária. Paulo, no capítulo 1, ele se apresenta. Paulo não era conhecido da igreja de Roma. Paulo não conhecia a igreja fisicamente. Mas ele escreve essa carta e no capítulo 1 ele se apresenta como sendo chamado por Deus para cumprir o ministério. E ele fala desse evangelho que ele vai pregar, que tem origem em Deus, que é a respeito do seu filho, que é para a transformação de pessoas que foram escolhidas por Deus desde a eternidade. E esse evangelho é o evangelho que ele gostaria de pregar na Espanha. Então ele escreve a igreja de Roma para pedir à igreja de Roma que se associe a ele para enviá-lo como missionário. Essas são algumas razões pelas quais Paulo escreve essa carta. Os 16 capítulos da Epístola de Paulo aos Romanos caminham em duas linhas paralelas. Primeiro, qual é o propósito da igreja? Do capítulo 1 ao capítulo 16, Paulo está falando sobre isso. Segundo, qual é a prioridade da igreja? Você quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você quer saber qual é a prioridade de Deus para a sua vida? Leia a carta de Paulo aos Romanos. Qual é o propósito de Deus para a vida da igreja? Primeiramente, número 1, a glória de Deus. Este é o propósito pelo qual a igreja de Deus existe. Para a glória de Deus. Para glorificá-lo. E qual é a prioridade desta igreja? Da igreja de Deus. Da verdadeira igreja de Deus. Daquela igreja que Deus olha dos céus, que Deus olha para ela e diz: essa é a minha igreja. Proclamar o evangelho. O propósito, a glória de Deus. A prioridade, proclamar o evangelho. Os 16 capítulos falam sobre isso. Mas este texto responde uma pergunta. Por que Deus é incomparável? Por que Deus é incomparável? Nós vamos meditar sobre isso nessa manhã. O Deus incomparável. E por que Deus é incomparável? E eu preciso explicar isso. Dizer que Deus é incomparável significa afirmar que Ele não pode ser colocado na mesma categoria de nenhuma criação, ou de nenhuma criatura, ou força, ou realidade criada. Deus não é o maior entre muitos, mas Deus é o único. Alguém disse lá atrás que Ele é totalmente o outro. Único em seu ser, glória, poder e perfeição. Então vamos olhar para o texto agora. Eu convido você para o versículo 33. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, nós respondemos a pergunta: por que Deus é incomparável? A primeira resposta que esse texto nos entrega, que Deus é incomparável em sua riqueza. Deus é incomparável em sua riqueza. Neste texto aqui existe um quiasmo. Olha só, o apóstolo Paulo, ele fala sobre profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento. Lá no primeiro versículo, versículo 33. Depois ele começa de trás para frente, do versículo 35 ao 34, respondendo por que Deus é incomparável na sua riqueza. E a primeira resposta está no versículo 35. Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Deus pegou emprestado de quem? Ele é tão rico
que ele não precisa de ninguém. Ele é o único autossuficiente. E ele utiliza aqui uma citação que fez Jó, lá no capítulo 41, versículo 11. Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Então o apóstolo Paulo, ele fala que Deus é incomparável na sua riqueza, na sua sabedoria, no seu conhecimento. Depois ele vem de trás para frente, fazendo perguntas retóricas que representam essas três verdades. Então, eu estou dizendo aqui que Deus é incomparável na sua riqueza. E a pergunta que ele faz, quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? A palavra riqueza usada por Paulo aqui, muitos estudiosos pensavam que era um adjetivo para a sabedoria e o conhecimento. Mas não, é um substantivo, falando que Deus verdadeiramente domina toda a riqueza. Não está dizendo apenas que Deus é sábio de maneira rica, que a riqueza, mas que a riqueza própria pertence à essência do próprio Deus. Deus em si mesmo, em sua plenitude absoluta. Como diz as Escrituras, Ele é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa de ninguém. Deus é autossuficiente. Deus não precisa dos nossos dízimos e ofertas. Eu sou privilegiado de entender que tudo é de Deus. Que toda a minha vida é de Deus. Que todos os meus dias pertencem a Deus. Que todas as minhas faculdades são de Deus. Que todos os dons e talentos que Ele colocou na minha vida é para Ele e é para a glória dEle. Então eu não posso viver se não é para a glória de Deus. Eu não dependo do meu salário. Eu não dependo lá da minha poupança. Eu não dependo dos meus investimentos. Eu dependo de Deus. Deus, Ele não prometeu casa na praia para todos os seus filhos. Ele não prometeu casa no campo. O que Deus prometeu? O pão nosso de cada dia. O suficiente. E Deus é fiel. Ele sustenta o seu povo. E Ele vai sustentar o seu povo. Porque Deus não pode mentir. Ele não pode ir contra a sua própria essência. Ele não pode ir contra a sua própria natureza. Não existe nada que Deus queira fazer que Ele não faça. Ninguém serve de obstáculo para Deus. Ele domina toda riqueza. Tudo pertence a Ele. Todo o universo. Minha família alugou uma chácara no interior de Goiás e eu fiquei impressionado em ver a quantidade de pássaros. Espécies que eu nunca tinha visto. E eu pensava na originalidade de Deus, no seu poder criativo. Tantas espécies, tantas coisas que nós não conhecemos. Isso tudo vem das mãos de Deus. Então, esse Deus que é tão rico, tão absoluto, tão autossuficiente. Há um momento que Paulo fala assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, porque todas as coisas pertencem a Deus. Nós lemos hoje, aqui na liturgia, Deus é incomparável na sua riqueza. E o profeta Isaías, no capítulo 40, diz, a quem, pois, comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Quando nós dizemos que Deus é incomparavelmente rico, nós estamos dizendo que Deus não recebe nada de ninguém. Deus não acumula porque tudo já é dele. Deus não aprende. Deus não depende de ninguém. A sabedoria e o conhecimento não explicam a riqueza de Deus. É a riqueza de Deus que explica a sua sabedoria e o seu conhecimento. Por isso que Paulo faz essa pergunta, quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? A resposta é evidente, ninguém. Deus não entra em barganha com as suas criaturas, porque Ele é a fonte de tudo, a riqueza em si. O homem que tinha o coração mais parecido com o coração de Deus, Davi, ele entendeu isso. Olha o que é louvor, olha o que é adoração com conhecimento. Escuta, irmãos,
Davi diz assim: as riquezas e a glória procedem de ti. Quando Davi diz isso, ele está reconhecendo que tudo pertence ao Senhor. E tudo que oferecemos a Ele é apenas a devolução daquilo que já veio das suas mãos. Olha o que João Calvino fala sobre isso. Deus não deve nada a ninguém. E nós lhe devemos tudo. Não há barganha com o Altíssimo. Ele é a fonte de todas as coisas. Reconhecer essa riqueza de Deus é essencial. Por quê? Produz no nosso coração o quê? Gratidão e humildade. Eu dependo de Deus. Irmãos, isso transforma toda a nossa cosmovisão. A maneira que nós lidamos com as pessoas. A maneira como nós lidamos com o dinheiro, com o trabalho, com os recursos, com os dons, com o ministério, com a vida cristã. Diante de um Deus tão rico em si mesmo, a única resposta adequada é adoração. Oh, profundidade da riqueza! Paulo está dizendo quão profunda a riqueza de Deus. E agora eu quero dizer ler literalmente o que disse Davi. Pelo que Davi louvou o Senhor, está em 1 Crônicas capítulo 29, do versículo 11 ao 14. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó Deus, graças te damos, louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Deus é o dono de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Isso aqui é adoração de verdade. Irmão, irmã, talvez você esteja angustiado ou angustiada com qualquer coisa. Problemas familiares, decisões que você precisa tomar, ou talvez um diagnóstico, uma enfermidade, uma doença que você ou alguém querido está enfrentando, ou talvez os seus filhos estão andando em maus caminhos. Isso tem angustiado o seu coração e de repente tem até te afastado um pouco de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Não esqueça disso jamais. Nos momentos mais escuros da sua vida, se levante e adore a Deus. Comece a orar. O Senhor é grandioso, santo, eterno, benigno, bondoso, amoroso, justo. Comece a exaltar os atributos de Deus. Não existem palavras que podem esgotar a verdadeira adoração a Deus. E isso vai transformar a sua vida completamente. Porque o Deus que nós servimos, Ele é grandioso. E a nossa adoração a Deus não depende das circunstâncias. Nós adoramos a Deus não pelo que nós estamos vivendo. Nós adoramos a Deus por quem Ele é, pelo seu caráter. Deus é incomparável na sua riqueza. Todo dom que temos vem dele. Não podemos acrescentar nada no Criador, pois Ele é a fonte inesgotável de toda a criação. Deus é incomparável na sua riqueza. Esse é o primeiro ensino. O segundo está ainda no primeiro versículo. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria. Por que Deus é incomparável? Primeiro, Ele é incomparável na sua riqueza. Quem deu a Ele para que Deus depois devolvesse? Agora o apóstolo está dizendo que Deus é incomparável na sua sabedoria. Deus é incomparável na sua sabedoria. Olha o que diz o versículo 34. Pois quem conheceu a mente do Senhor,
Ou quem foi o seu conselheiro? Outra vez, agora o que Paulo está dizendo é tomando que Isaías, nós lemos isso, Isaías 40:13, afirmou. Quem foi o conselheiro de Deus? Deus é incomparável na sua sabedoria. Deus não precisa de conselheiro. Deus não precisa de ninguém que lhe dê conselhos. Eu conheci um homem uma vez, um homem de Deus, simples. Ele disse uma coisa com toda boa intenção. Mas depois eu tive que, com todo carinho e jeito, guiá-lo. Ele diz assim: Moisés era um homem tão sábio que ele teve que dar conselhos a Deus. Deus é tão sábio que os homens mais próximos de Deus tiveram que escutar. Por exemplo, Isaías: os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os meus são maiores. Quando você passa momentos na sua vida que você não entende nada, por quê? Deus vai te dizer: os teus caminhos não são os meus caminhos, os meus são maiores. Nessas férias eu fui surpreendido pela graça de Deus. Um dos meus tios, que está com metástase, jovem, mais novo, dos irmãos da minha mãe, no leito da enfermidade, da doença, Deus quebrou o orgulho dele. Ele se converteu ao Senhor. No começo de tudo, a pergunta era por quê, por quê, por quê? Hoje nós entendemos. Deus sabe de tudo. Ele sabe o que nós precisamos. Às vezes nós somos pais, temos uns filhos mais agitados como eu. Deus, até os filhos que nós precisamos, Ele nos dá. Para trabalhar no nosso caráter. Então, se você estiver andando por caminhos agridoces, não esqueça, Deus não perdeu o controle de nada. Ele é o Senhor absoluto em toda a sabedoria. Sabedoria aqui é uma palavra conhecida, Sofia, que significa habilidade, capacidade para resolver conflitos. Pensa na sabedoria de Deus. Pensa na sabedoria de Deus na criação, na diversidade da criação. Pensa na sabedoria de Deus até na queda. Pensa na sabedoria de Deus na redenção. Pensa na sabedoria de Deus na renovação. Pensa na sabedoria de Deus na restauração de todas as coisas. Pensa na sabedoria de Deus no plano redentivo. Deus é tão sábio que Ele consegue fazer coisas que a nossa mente não entende. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A existência do mal, sem que Deus seja o autor moral do mal. O mal existe. Que sabedoria. Escolher um povo pequeno, pastoril, seminômade, entre todos os povos da terra, para fazer aliança com esse povo. Não escolheu o Egito, não escolheu a Babilônia, escolheu o mais pequeno. Mais pequeno não existe, né? Isso é espanhol. O menor. O menor. Deus escolheu o menor. Que sabedoria. Para demonstrar a força do seu braço e do seu poder. Ele escolhe as coisas pequenas, loucas, para envergonhar os sábios, como diz as Escrituras. Ele escolhe, predestina pessoas sem fazer acepção delas. Como é possível? Sabedoria de Deus. Olha o que a sabedoria de Deus faz. Imagine vocês. Imagine você, mãe. Um dos seus filhos foi assassinado brutalmente. Esse assassino foi preso. E vai a juízo. Vai a julgamento. E o juiz começa o julgamento e diz assim: eu acordei hoje completamente misericordioso. Então eu vou inocentar esse assassino. Isso é justo? Alguém já disse ali. Não. Não é justo. Olha que coisa extraordinária. Deus justificou injustos sem deixar de ser justo.
Sabedoria. Deus justificou a injustos sem deixar de ser justíssimo através de Jesus Cristo. Que sabedoria. Já parou para pensar nisso? Tornar-se homem para pagar a dívida do homem, para levar o seu povo a viver em um paraíso superior ao primeiro. Que sabedoria! Planejar sua própria morte na cruz. Paulo diz que é loucura para uns, que é escândalo para os outros, mas para o povo de Deus é a sabedoria de Deus. A cruz. Que loucura, irmãos! O universo se sustenta no Cristo da cruz e na cruz de Cristo. Alguém disse que a chave hermenêutica que interpreta todo o universo não é a cruz em si, mas aquele que foi crucificado. Jesus Cristo. Que sabedoria. Deus ser totalmente soberano e eu ser 100% responsável por todas as minhas escolhas, sem que essas coisas se conflitem. Que sabedoria! Como é possível isso? A nossa mente não consegue entender, mas é assim. Como o José falando com os seus irmãos, os irmãos disseram: irmão, nos perdoe, porque nós agimos mal contra você. E o José, homem de Deus, que reconhece a Deus, diz assim: vocês intentaram mal contra mim. Responsabilidade humana. Mas Deus transformou o mal em bem. Soberania de Deus. Que sabedoria. Fazer convergir em Cristo todas as coisas dos céus, da terra, do universo em Cristo. Que sabedoria. As Escrituras declaram que Deus é o único sábio e compreensivo e que a sabedoria humana muitas vezes é incapaz ou não quer entender os seus caminhos. A sabedoria de Deus se expressa em tudo isso que nós falamos, na criação, na redenção. Então o que Paulo está fazendo aqui, ele se detém, ele dá um stop. Existem paradas obrigatórias na nossa vida. Momentos que nós temos que ficar sozinhos e adorar a Deus. Existem algumas paradas obrigatórias na nossa existência. É como na Fórmula 1. Você pode estar em primeiro lugar, mas você tem que parar para trocar os pneus. Antes de ser crucificado, Jesus estava só, orando. Todo mundo queria estar com ele, mas ele tinha prioridades. Estar com o Pai. Daniel, o profeta Daniel diz, no capítulo 2, versículo 20, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes, revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Efésios capítulo 3, versículo 10, diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus é incomparável na sua riqueza. Deus é incomparável na sua sabedoria. Mas o texto termina dizendo que Deus é incomparável no seu conhecimento. Diz assim: ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E mais uma vez, agora no versículo 34, nesse quiasmo que começa de trás para frente, agora ele vai responder sobre a último atributo de Deus, conhecimento de Deus. Versículo 34, pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente de Deus? Quem entendeu a mente de Deus? Paulo está dizendo, insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Nós não podemos atingir, nós não podemos alcançar. O conhecimento de Deus é tão profundo. Sobre todas as coisas, Deus conhece abrangentemente todas as coisas, todas as pessoas.
sua natureza, suas obras, seus pensamentos. Ele entende todos os aspectos da nossa vida, passado, presente e futuro. Deus conhece os segredos do seu coração. Deus conhece profundamente a sua vida. Ele conhece aquela região do seu coração que os seus melhores amigos não são convidados para andar e para conhecer. Deus, ele não é atemporal, como muitos teólogos dizem. Mais do que isso, Deus é eterno. Ele não sofre nenhum efeito pelo tempo. Então ele olha desde a eternidade, a linha do tempo, está vendo Adão e Eva agora, nesse momento, lá no Éden. Está vendo a crucificação de Cristo. E está vendo o retorno glorioso do Rei. Ao mesmo tempo. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos. Esse é o seu conhecimento. A onisciência de Deus é aquele atributo pelo qual Ele conhece todas as coisas, passado, presente e futuro. Até aquilo que está oculto à vista dos homens e é conhecido somente por Deus. As Escrituras enfatizam a sabedoria de Deus em todas as suas ações e frequentemente fundamentam isso ao seu conhecimento. Os propósitos ou decretos de Deus estão acima da compreensão humana. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3 diz: não multipliquem palavras de grandeza e arrogância. Deixe as palavras arrogantes da sua boca cessarem, pois o Deus de todo conhecimento é o Senhor. E é a vez dele pesar as ações de cada um. Em outras palavras, calem-se, deixem de ser arrogantes, porque somente Deus conhece todas as coisas. Somente Deus tem a última palavra. 1 Reis, capítulo 8, versículo 39. Ouvirás do céu, no lugar da tua morada, e perdoarás, e agirás, e darás a todo homem, segundo os seus caminhos, cujo coração conheces, pois só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Só Deus conhece o coração de todos os filhos dos homens. Deus é incomparável no seu conhecimento. Quando nós afirmamos que Deus é incomparável, a incomparabilidade de Deus e transcendência divina, olha só, teologicamente essa incomparabilidade está ligada à transcendência de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Deus existe por si mesmo. Sabe como chama isso? A seidade de Deus. A seidade. Deus existe por si mesmo. Eternamente. Deus existe. Ele não foi criado. Deus não depende de nada fora de si. Deus é autossuficiente. Deus não é limitado por tempo, espaço ou matéria. É o único ser em todo o universo, em toda a criação, assim. E por isso que o salmo mais antigo da Bíblia, que é o Salmo 90, Moisés diz: antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse texto nos leva para a pessoa de Cristo. Impossível não falar de Cristo nesse momento. No Novo Testamento, a incomparabilidade de Deus é revelada em quem? Em Jesus. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, porque nele foram criadas todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Jesus não é um mediador criado, mas o Deus incomparável, feito carne. João capítulo 1, versículo 14. Compará-lo a meros líderes religiosos é negar a própria identidade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Sem Ele, nada do que foi criado existiria. Ele é pré-existente, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é Deus. Isso no capítulo 1 de João. Olha o que Calvino diz nas Institutas: Cristo não é comparável a ninguém, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então eu queria fazer algumas aplicações para a nossa vida aqui. Paulo termina dizendo nesse texto o quê? A ele, pois, glória eternamente. Preste atenção nisso. A ele, glória eternamente. Essas são as palavras de Paulo, são as últimas palavras de Paulo,
em 2 Timóteo. Antes que o camarada chegou lá para decapitá-lo na prisão, geralmente o que vai morrer, ele tem direito às últimas palavras. Paulo, condenado, quais são as suas últimas palavras? E as últimas palavras de Paulo, segundo a tradição da igreja, 2 Timóteo capítulo 4. Ele se levanta e diz: a ele seja a glória eternamente. E amém. Em vida e em morte, perseguiu a glória do Pai e a glória de Deus. Esse deveria ser o único desejo da nossa vida, a glória de Deus. Você pode ter 20 desejos, você pode ter vários sonhos na sua vida, mas se buscar a glória de Deus não está em primeiro lugar na sua vida, você ainda não entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Precisa pensar nisso, irmão. Precisa pensar nisso. Você pode desejar a melhor educação para os seus filhos, melhor faculdade, melhor concurso público, mas se você não desejar e trabalhar com todas as forças para que os seus filhos entendam que eles vivem para a glória de Deus, você e eu fracassamos na missão de ser pais. Ainda dá tempo de se arrepender, pedir perdão a Deus, clamar a misericórdia de Deus e pedir para Deus te ajudar nessa missão sublime de ser pai. Olhar para esse texto gera no meu coração humildade, porque Deus é incomparável na riqueza, na sabedoria e no conhecimento. Olha como termina este texto. Porque dele, ele é a origem de todas as coisas. Porque dele procedem todas as coisas. Por meio dele, por ele não é só o criador de todas as coisas, ele é aquele que mantém todas as coisas em ordem, doutrina da providência. O mundo não se colapsa, nós não estamos vivendo um caos, porque Deus controla todas as coisas por ele, dele e por ele, ou por meio dele. E para ele são todas as coisas. Ele é a origem, ele é a fonte, ele é o sustento. Por meio dele, ele é o fim de todas as coisas, a finalidade de todas as coisas. Nós vivemos assim. O povo de Deus, maduro, o verdadeiro cristão, entende que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu quero terminar. Quem assistiu aqui, os mais velhos, né? Aquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Levanta a mão aí. Aí já está mostrando mais ou menos sua idade, né? Mas tudo bem. Tem um conceito que ficou conhecido ali, carpe diem. Lembra disso? Desfrute a vida. Faça o que você tiver vontade de fazer. Aproveite a vida. Esse era a frase em latim significa isso. Isso revela cada vez mais aquilo que nós falamos lá no começo. Uma sociedade antropocêntrica, hedonista, buscando o prazer do presente, prazer diário, vivendo para satisfazer os seus próprios prazeres. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para carpe diem. Nós fomos chamados para corandel. Sproul disse o seguinte: corandel é viver toda a vida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Não carpe diem, corandel. Viva para a glória de Deus. Porque o Deus que nós servimos, ele é incomparável na sua riqueza. Ele é incomparável na sua sabedoria. Ele é incomparável no seu conhecimento. Deus é Deus. Quero orar com você. Coloque-se de pé. Sei que não tem escola dominical. Geralmente não prego tanto tempo assim. Mas gostaria de te lembrar, nesse primeiro dia de ministério, que esse é o desejo pelo qual eu gostaria de viver toda a minha vida. Reconhecendo que Deus verdadeiramente é incomparável. Ele não precisa
de um templo bonito como esse, de pessoas bonitas como vocês. Ele não precisa de nós para nada. Mas Ele nos chamou. E que privilégio é participar do grande plano que Deus tem para a salvação da humanidade. Quero convidar você a orar nesse momento. Depois nós vamos conseguir cantar aquela canção, Pastor Robson. Vamos? Aquele que declara aquilo que nós acabamos de ler. A Ele seja a glória, que seja a nossa oração. Quero orar com você que está desanimado. Quero orar com você que está passando por momentos difíceis da sua vida. Quero orar com você que precisa tomar decisões. Mas também quero orar com você que está com a sua vida em paz, tranquila, desfrutando de um momento especial com Deus. Para que Deus nos conserve, como Ele prometeu, no seu caminho. Mas que nós possamos desfrutar do gozo, da alegria de viver uma vida em comunhão com Ele. A presença dEle, Corandel, todas as áreas das nossas vidas, para a glória de Deus. Todos os aspectos. Oremos. Senhor, como um homem tão pequeno, pobre, poderia falar das coisas mais sublimes do Evangelho. Impossível para nós. Por isso eu peço que o Teu Santo Espírito, Senhor, abra o nosso coração e o nosso entendimento nessa manhã e produza no nosso coração essa doxologia. Às vezes nós nos orgulhamos da boa teologia que nós temos, mas a boa teologia deve nos levar a uma verdadeira adoração. Como aqui nós acabamos de ver na vida do apóstolo Paulo. Ó, profundidade, tanto da riqueza, como da sabedoria, como do conhecimento de Deus. O Senhor é incomparável. Senhor, aviva em nós, como dizia o poeta sacro, as forças da memória, para lembrar a Tua fidelidade, a Tua grandeza. Nós adoramos o Senhor, porque o Senhor é incomparável, majestoso, santíssimo, grandioso, santo, santo, santo. Toda a terra, toda a criação rendem a adoração ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nesta manhã. Tem misericórdia da nossa vida. Perdoa quando nós pensamos que tudo depende de nós e nos cansamos quando nós confiamos em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. A Tua palavra diz que há homens e mulheres que não dormem, que estão angustiados, ansiosos, buscando o recurso, o sustento. Mas a Tua palavra diz que aos Teus servos o Senhor dá enquanto dormem. Porque o Senhor é a fonte de todas as coisas. Riqueza procede de Ti, Senhor. Te adoramos por Tua sabedoria. Mesmo quando não entendemos a Tua sabedoria. Quando não entendemos os Teus caminhos. Quando não entendemos os Teus planos. Mas nós reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor nunca erra, que o Senhor nunca se equivoca, que o Senhor conhece o fim desde o começo. Glórias ao Teu nome, Senhor, nesta manhã. Louvor e adoração sejam a Ti, que domina todo o conhecimento. Hoje, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. Porque dele, por ele, para
Amados irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito de Deus seja com cada um de vocês hoje e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para sempre, por toda a eternidade. Amém, amém e amém.